Oi, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Estamos hoje aqui para mais uma aula de EBD e hoje eu quero convidar vocês a fazer parte, deixa eu só arrumar vocês aqui, para fazer parte desse momento, né? Vamos lá para mais uma série lá do livro de Gênesis, sobre a criação, né? Nós estamos nessa série, tem algumas aulas. Semana passada, a semana retrasada, né? Semana passada a gente não teve aula. Semana retrasada a gente falou sobre a criação, a conclusão, né? E hoje a gente vai falar sobre a queda do homem. Então, a série é Gênesis e a nossa terceira aula é sobre a queda do homem, tá bom? Eu espero que vocês estejam todos bem. Passamos aí um final de semana sem aulas, né, da EBD. Era uma semana, o domingo foi um domingo de Páscoa. Então, nós tivemos uma programação especial na igreja, né? Com o culto da ressurreição às 6 horas da manhã, por isso a gente não teve aula, tá? Mas estamos de volta, firmes e fortes. E vamos começar a nossa aulinha de hoje. Primeiramente, a gente vai orar, agradecendo a Deus por este momento, né? Por essa oportunidade que Ele nos dá, que é de conhecê-lo mais, tá bom? Eu peço para que vocês peguem o material de vocês já, deixem preparadinho lá o material de vocês, a caneta, o lápis, enfim, o que vocês usam, mas principalmente a Bíblia, tá? Que a gente vai usar, a gente tem usado bastante, porque é uma EBD, é uma aula bíblica, é uma aula sobre Deus, e querendo conhecer a Deus, nós precisamos ler a palavra dele, que é a Bíblia. Então, deixam a Bíblia lá de vocês já aberta, a gente vai usar 2 livros, que é Gênesis, né, que é as nossas aulas, mas também vamos também separar lá João. Então, você abre a Bíblia de vocês, deixe separadinho aí, lá em Gênesis, e também João, 2 capítulos, o 8 e o 10, tá bom? Alguns versículos dos capítulos, mas daí durante o decorrer da aula a gente vai, aí eu falo pra vocês. Só deixem já separadinho que fica mais fácil de vocês depois encontrar, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar ao nosso Deus, primeiramente, né, agradecendo, e depois a gente vai pra nossa aula, tá? Fechem os olhos de vocês, nosso pensamento precisa estar lá em Deus, né? E vamos orar, tá bom, crianças? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai. Sabemos, ó Deus, o privilégio que é te conhecer, sabemos o privilégio que é sermos teus filhos amados em Cristo Jesus. E por isso, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, ó Deus, e que nós possamos aprender mais de Ti, possamos nos apartar cada vez mais do pecado, para que possamos Te servir inteiramente, ó Deus. Recebe nossa adoração, recebe nossa gratidão, esteja presente nesta aula, nos dando sabedoria e entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, vamos lá. Peguem lá o material de vocês, abram a Bíblia lá em Gênesis, que nós vamos estudar hoje sobre a queda do homem, né? Crianças, a lição diz assim, ó: Deus fez o homem livre, inclusive para obedecê-lo. Então, quando ele nos fez livre, ele fez a gente livre, inclusive, para obedecê-lo. Deus não queria brinquedos para manipular e controlar. Ele não criou robôs, né? Pelo contrário, ele criou seres humanos. O Criador não tensionou formar pessoas movidas à bateria. Ele queria gente de verdade, a quem ele pudesse amar e também ser amado. Ele queria que nós fôssemos livres para escolher, inclusive amá-lo, né? E isto a gente chama de livre-arbítrio. Aí Satanás, ele se ocultou atrás de uma serpente para questionar a aliança edênica de Deus. A mulher respondeu corretamente, ó, no versículo 1, em Gênesis, no versículo 1, no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Aí no capítulo 2, no versos 2 e 3, diz assim, ó: quando Deus terminou de fazer todas as coisas, ele descansou e tudo era bom. Então, quando o Satanás veio, ele quis dizer para a mulher
Não, peraí. Como assim Deus criou vocês e colocou aqui e vocês não podem? Ele tá com medo que vocês sejam como ele, sabe? Então Satanás usou a mulher para mexer com como eu falei, ele que nos criou o livro. Então, para mexer com, como que eu posso dizer para vocês? Para mexer lá com, poxa vida, eu posso ser igual a Deus. Nossa, Deus é tão poderoso. Já pensou ser igual a Ele, entendeu? E a gente vai falar sobre isso. Qual foi a mentira da serpente? Por que ela mentiu? Quais foram as consequências, né, disso tudo para nós e para a humanidade e para o mundo inteiro, né? Então vamos lá. Qual foi a mentira que a serpente disse à mulher? Está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4. Olha só o que a serpente disse para a mulher, o que ela queria induzir a mulher. No capítulo 3, no versículo 4, diz assim, ó: a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isto porque sabe que, quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, quando a mulher falou assim, não, ó, essa fruta, né, dessa fruta aí, Deus disse que a gente não pode comer, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí o diabo disse assim, vai morrer não. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus, vão conhecer o bem e o mal. A mulher não estava errada quando ela disse que o homem morreria quando comeria. E realmente o homem morreu. Morreu espiritualmente. Morre fisicamente, porque nós não fomos feitos por Deus para morrer, né? A gente não foi feito para Deus para durar 80 anos e morrer. Nós somos feitos por Deus para durar a eternidade, para sempre. E por causa do pecado do homem, a gente morre fisicamente, mas principalmente espiritualmente, né? Então essa foi a mentira que a cobra contou para a mulher. Não, vocês só vão conhecer o bem e o mal, vocês não vão morrer, né? Ela não morreram na hora, né? Morreram depois, mas na hora morreram espiritualmente, né? Ó, compare o que Deus havia dito lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 16 até o 17. Olha o que Deus havia dito. Capítulo 2, versículo 16 e 17. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Olha a ordem que Deus deu. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E daí a serpente falou para Eva, não vai morrer não, você só vai ficar conhecendo o bem e o mal. Não vai morrer. Ó, né? Mentira. A gente vai ver o porquê que o diabo mente, né? Agora, por que a serpente quis mentir? Por que será que a serpente, que o diabo mente? Vamos lá então, ó. Vamos ver primeiro quais são os propósitos de Satanás. Agora eu vou pedir para vocês abrir lá em João, no capítulo 10. É João 10? Isso mesmo. João, capítulo 10. O versículo é o 10 também. Diz assim, ó: o ladrão, que no caso aqui é o diabo, só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa. Lembre-se, o diabo queria que o homem morresse espiritualmente. Ele não quer que o homem tenha contato com Deus. E ele sabe que se o homem fica longe de Deus, o homem está morto espiritualmente. Que espiritualmente é muito mais importante que fisicamente. Por isso que Cristo veio, morreu, para que nós tivéssemos vida. Como diz aqui, ó, as ovelhas, mas eu vim, Jesus falando, né, lá em João, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa. E essa vida eterna e vida em abundância. O que é vida em abundância? Que não tem fim, que não acaba, é abundante, é muita vida, né? Mas o diabo, com esse propósito, o que era o propósito dele? Fazer com que o homem morresse espiritualmente. Morrendo espiritualmente, se afastaria de Deus. E certamente não adora a Deus quando está longe de Deus, né? Então, o propósito que nós somos criados é para adorar a Deus.
Se eu tô morto espiritualmente, eu não adoro a Deus. Então o diabo fica muito feliz, né? Então por isso, ó, mais uma lá, ó. Lá no João, no capítulo 8, no versículo 44, tem alguns apelidos pro diabo, ó. Vocês são os filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então não existe verdade no diabo, não tem como existir. Não existe nada de bom nele. Gente, não existe. Nada que ele fala é verdade. Nada que ele fala é verdade. Ele usa meias verdades. Quando ele falou para a mulher, para Eva, assim, não, fica tranquila. Você não vai comer essa fruta, mas você não vai morrer. Né? Você vai ficar conhecendo bem o mar. Sim, a mulher não ia cair dura ali na hora, mas ela ia morrer sim. Ela ia morrer espiritualmente e futuramente, fisicamente também. E outra coisa, conhecedora do bem e do mal. Tá, tudo bem, conheceu, mas é bom isso? Foi bom isso para o homem? Não, porque hoje, olha aí a coisa que deu, né? Olha como virou o mundo. Então o diabo, ele usa meias verdades para enganar, porque nele não existe verdade alguma, só mentira, né? Vamos lá, voltar lá para Gênesis. Vamos lá, deixa eu voltar aqui a Bíblia aqui tudinho lá em Gênesis, que tem mais uma pergunta aqui. Qual o nome do fruto que não poderia ser comido? Gênesis 2, versículo 17. Vamos ver como que era o nome da comida, do fruto lá que não poderia ser comido. Gênesis 2, 17. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Crianças, aqui é uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas falam assim, a maçã, é a maçã. Não, não era maçã, né? A maçã talvez foi uma fruta usada aí para dizer alguma coisa. Não, mas não é maçã. Era uma árvore que dava o conhecimento do bem e do mal, né? Então aqui diz assim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então não é uma maçã, tá? Era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? O que o homem poderia comer? Olha lá em Gênesis 2, no versículo 16, logo acima. Ó, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Então, de todas as árvores do jardim, o homem poderia comer, menos aquela lá, menos aquela fruta, né? E como Deus deu o livre-arbítrio para nós, então Deus não chegou lá e falou, não, Eva, não come, não come. A Eva tinha, ela poderia obedecer, simplesmente só isso. Não vou comer, eu quero obedecer, não vou comer. Eu posso comer qualquer fruto daqui, por que eu vou comer justo essa que Deus disse que não era para comer? Então ela tinha o livre-arbítrio para escolher, e ela escolheu comer, né? E ainda, Adão também comeu. Então bastasse um, os dois comeram. Então, o que aconteceu imediatamente após a desobediência? A desobediência está lá em Gênesis 3, no versículo 7. Diz assim, ó. Após a desobediência. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Então, a primeira percepção dos dois foi a nudez, né? Foi de que perderam a proteção do corpo que tinham antes da queda, né? Conheceram e enxergaram o mal, sabendo que havia uma consequência para isso, né? A primeira coisa que fizeram foi cobrir-se com folhas, tentando afastar o desconforto físico e espiritual que sentiam. O pecado é assim, ele causa-nos embaraço. A gente fica desconfortável quando a gente está em pecado. A gente fica, tô fazendo coisa errada, não tô bem. Isso é o Espírito avisando a gente, ó, tá bom não isso aí, hein? Tá bom não, tô fazendo coisa errada, volta, né? O pecado nos deixa assim, né? O pecado nos deixa
nos deixa mal. E ainda, ó, quem Adão... Olha só, lá no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 12, quem Adão acusou? Ó, vamos ver quem Adão acusou. Ele comeu, lembre-se, Eva comeu primeiro, levou pra ele comeu, mas ele também podia dizer assim pra Eva, não quero, você ficou doida, mulher, você ficou maluca, eu não vou morrer, vai só você, eu não vou comer esse negócio não, mas, né, ele comeu também. Lá em Gênesis 3, no versículo 12, olha só quem que Adão culpou. Aí disse o homem, ai meu Deus, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deixa eu só ver aqui, é 12, desculpa, é 12, que Deus estava chamando eles, né? Deus foi lá no jardim, chamou os dois e eles se esconderam. Como se é capaz, como se isso é possível, se esconder de Deus. Mas eles se esconderam. Aí no versículo 17, deixa eu só ver aqui se é o 17 mesmo, é o 3, 12, é o 12, ó. O homem disse, a mulher que me destes, para ser a minha companheira, me deu a fruta e comi. Além de tudo, quem que ele culpou? Deus é a mulher, né? Porque ele falou assim, Senhor, a mulher que tu me arrumou, foi o Senhor que me arrumou essa mulher, ela que me deu o fruto. Ele culpou os dois. Teve a cara de pau ainda de culpar, né? Os dois, Deus e a mulher. Deus entre linhas e a mulher, ele falou assim, ó, foi ela que é culpada, e eu não tenho nada a ver com isso, né? E a mulher, vamos ver lá no 13, aí a mulher pra se livrar, né? Aí Deus perguntou pra mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Tá vendo como a gente sempre arruma desculpa pro pecado da gente? E a gente sempre arruma culpados pelo pecado da gente? A escolha é nossa. Pode vir a cobra que for, falando ainda. Eu escolho. A gente escolhe pecar, né? E a consequência é a gente. Ninguém vai pagar pelo erro da gente. Lembre-se, a salvação é individual, né? A culpa é individual. Então, a gente não pode ficar assim como o homem, ó, Deus, o Senhor que me deu essa mulher. Ela me deu e eu comi. E a mulher? Ah, foi a cobra que me enganou. Aprenderam muito rápido a se desculpar, né? Jogando a culpa em alguém. Isso a gente faz, né? Muito. A gente acha sempre alguém para responder e para dizer assim, não, eu sou o coitadinho da história. O problema aí não sou eu, não. O problema foi fulano que me deu. Ah, mãe, eu não tenho culpa. Foi fulano que me deu. Você tem a escolha. A escolha é sua. A escolha é nossa, né? Por causa da desobediência do homem, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Foi expulso do paraíso e o pecado passou para todos nós. Não era este o plano de Deus, mas o homem teve liberdade para decidir ou não as instruções, para seguir ou não as instruções divinas. Até hoje, o homem tem essa liberdade para aceitar ou não fazer a vontade de Deus na nossa vida. E vocês? Está submissa ao que Deus deseja? Só tem uma forma da gente ter o perdão de Deus, que é Jesus. Sem Cristo, nós respondemos perante Deus, de peito aberto, aos nossos pecados. E nada que eu faça de bom pode me salvar sem Jesus. Então, crianças, Cristo é a nossa ponte até o céu novamente. Aqui, através de Adão e Eva, entrou o pecado na humanidade. Porque vocês viram, depois que Adão e Eva pecaram, todos pecamos, né? A não ser que você nasceu antes de Adão e Eva. Que não, né? Não. Você não é um alecrim dourado que nasceu antes, né? Nós não somos o alecrim dourado que nasceu antes. Nós somos frutos disso também. Então, depois de Adão e Eva, todo homem peca. Todo homem que nasce depois de Adão e Eva peca. Menos um, que foi Cristo. Então, através de Adão e Eva entrou o pecado, mas através de Cristo entrou a graça e entrou a salvação. Então, é só por ele que a gente pode quebrar qualquer um dessas maldições,
nosso pecado é perdoado em Jesus, né? A gente vai ver agora o resultado da queda, né? O que causou para a humanidade, para o mundo, a queda, né? Conhecimento do mal. Não precisava, né, crianças? Ai, não precisava nada disso. Enfim. Perda da comunhão com Deus, que eu acho que é a pior, né? Você perder a comunhão com Deus, você perder o contato com Deus, você perder a amizade com Deus, você perder aquele dia a dia com Deus. A morte espiritual e física, que foi aquilo que eu expliquei, né? A morte espiritual e a morte física. A partir dali, o homem morreu espiritualmente, o homem morre fisicamente, né? A maldição sobre a terra, né? A gente pode ver aí toda a decadência da terra. A decadência da terra não começou de agora, né? A gente estuda geografia, história, enfim, aí tantas coisas que acontecem sobre a terra, mas não começou agora. Começou lá na queda do homem, lá no Jardim do Éden. Dores, doenças, dores, sofrimento, fome, miséria, tudo isso começou lá na queda do homem. E, por fim, a expulsão do Éden. Foram expulsos do Éden, né? O homem teve que plantar para comer, a mulher teve dores de parto, enfim, crianças. Isso é assunto para uma outra aula, que essa aula já ficou bem longa. Mas na próxima aula a gente vai continuar estudando, né, sobre a criação, sobre a queda do homem, enfim, sobre tudo isso que a gente vem estudando. São aulas muito boas para a gente aprender muita coisa, né, saber muita coisa e entender muita coisa, né, as coisas que hoje acontecem na humanidade. Mas esse é assunto para a próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, linda, que Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no coraçãozinho, eu sei fazer o coraçãozinho, de vocês, e até a próxima aula. Tchau!